Pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido 2 semanas boas de trabalho aí, assistido às videoaulas, às suas aulas ao vivo, online com os professores. Espero que vocês tenham feito os exercícios também e tenham compreendido, né? E lido aquilo que eu pedi para vocês lerem, que está postado lá na nossa página de Teoria do Conhecimento 2. Tá? Hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo e eu vou retomar um pouquinho com vocês o que nós vimos há 15 dias atrás, né? Mas sobretudo, que eu mencionei, né, 15 dias atrás, mas sobretudo o que nós vimos rapidamente lá no início da teoria do conhecimento no semestre passado, tá? Com outro objetivo agora. Nós vamos hoje trabalhar um ponto muito importante para nós em teoria do conhecimento, sobretudo teoria do conhecimento contemporânea, que é trabalharmos a ideia de análise do conhecimento. O que significa isso, análise do conhecimento? Vocês devem se lembrar do que nós discutimos no semestre passado, mas nós podemos tomar a questão de uma maneira bem simples e ordinária, que seria a seguinte: nós podemos nos perguntar como uma crença qualquer nossa, pode se tornar o que a gente chama de conhecimento, né? Por exemplo, nós dizemos que sabemos muitas coisas, mas quando nos perguntam para dizermos por que nós sabemos, a primeira coisa que nos vem à mente quando nós estamos estudando filosofia e fazendo a análise do conhecimento é pensar o que significa esse saber. E vocês devem se lembrar que eu disse para vocês, numa diferenciação que nós fizemos, que nós temos diferentes tipos de saber. E o saber que interessa para nós, do ponto de vista da análise do conhecimento, na teoria do conhecimento, é o saber proposicional, ou o saber que. E nós deixaríamos de lado, né, não conversaríamos sobre uma espécie de saber como familiaridade, e nós deixaríamos de lado também uma espécie de saber que nós chamamos de saber por uma habilidade que nós podemos ter para realizar alguma determinada atividade. Esses dois tipos de saber, embora sejam importantes, não são o foco de investigação de um filósofo, né? O filósofo não quer saber por que nos é familiar nós estarmos concentrados em algum momento nas nossas necessidades orgânicas e físicas, né? Eu sei fazer xixi, por exemplo, entre aspas, né? Que é um conhecimento por familiaridade que nós temos. Também não um conhecimento por habilidade, né? Quando nós observamos que um determinado jogador de futebol tem uma rara habilidade, né, para jogar, e nós fazemos algumas asserções e afirmações sobre esse jogador, quando nós sabemos que vamos enfrentá-lo como adversário ou que ele vai jogar no nosso time de futebol. O saber que nos interessa é o saber proposicional, o saber que uma determinada proposição. E se vocês vão se lembrarem, né, eu falei na nossa última aula no nosso último semestre, sobre o que é uma proposição. Um objeto abstrato com o qual nós nos relacionamos, né, quando temos com esse objeto uma atitude como crer, afirmar, negar, duvidar, etc. Né? Muito bem, esse saber proposicional é que nós queremos definir quando nós fazemos análise do conhecimento. Como, por exemplo, quando nós dizemos que fulano, beltrano, ou que nós sabemos uma determinada proposição, nós podemos nos perguntar quais são os critérios que vão nos deixar sustentar essa proposição publicamente, por exemplo, e que são condições para que nós possamos alegar conhecimento. Tá? Exemplo, o homem foi à lua. Uma proposição como o homem foi à lua. Tá? Nós sabemos essa proposição, tá? Assim como um monte de outras proposições que nós dizemos que sabemos, e nós temos que mostrar então quais as condições e quais os critérios para que nós possamos alegar conhecimento de proposições empíricas, proposições da matemática, os mais diferentes tipos de proposições, sobretudo as proposições empíricas. Tá? Para isso, né, você se lembra que eu mencionei lá no semestre passado, que
Já no Teteto de Platão, né, uma obra muito importante de Platão, aparece uma definição de conhecimento que se mantém viva nos estudos filosóficos, na história da filosofia, até 1963. Até lá, o que valia para nós? E aí eu expliquei para vocês um pouco sobre o que Platão pensava. Platão pensava que as condições para se ter um conhecimento de uma determinada proposição, e é claro, nós estamos falando no nosso linguajar contemporâneo, né? Vocês vão encontrar um linguajar um pouco diferenciado lá no texto de Platão, mas enfim, Platão dizia no Teteto que para que alguém saiba que uma determinada proposição, como por exemplo a Lua é um satélite da Terra, essa pessoa deveria poder ter crença sobre a proposição, essa crença deveria poder ser verdadeira e, sobretudo, nós devemos ter para essa crença um conjunto de razões ou uma justificação adequada, que não é a palavra que Platão usa, para que a proposição possa ser sustentada como nosso conhecimento, no sentido forte do termo. Platão pensava que essas três condições eram necessárias e também suficientes para uma definição de conhecimento. Tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, a gente pensar um pouquinho nessa ideia de condições necessárias e suficientes. Então, conhecimento a gente simboliza pela letra K. Normalmente nos livros de teoria do conhecimento ele aparece como K porque é a primeira letra da palavra knowledge, que é em inglês, que nós traduzimos por saber. Que. Então, conhecimento é igual a crença, B, de believe, verdadeira, true, por isso aparece T, e justificada. Tá? Então, conhecimento, para Platão, seria crença verdadeira justificada. Tá? Conhecimento igual a crença verdadeira justificada. Essas três condições seriam, para Platão e para a tradição até 1963, consideradas como condições necessárias e suficientes para alguém alegar conhecimento. Bom, obviamente, né, podemos falar um pouquinho sobre essas condições para vocês se lembrarem, refrescarem a memória do que vocês já aprenderam. Para que nós possamos conhecer uma dada proposição, é óbvio que tenhamos que acreditar nela. Por quê? Seria muito estranho nós fazermos uma afirmação ou uma defesa pública e logo em seguida negarmos a crença correspondente. Tá? Crença é um estado mental que aproxima os agentes epistêmicos de um determinado objeto de investigação, né? No caso, uma proposição. Tá? Então, a crença aproxima o agente epistêmico, uma pessoa qualquer que quer ter conhecimento, que a gente chama de agente epistêmico, com uma determinada proposição, como exemplo, né? A Lua é um satélite da Terra. Obviamente, nós nunca teremos conhecimento de uma proposição falsa. Né? Não existe conhecimento falso. Isso é uma corruptela para erro, como diz um amigo meu, o professor Alexandre Meyer Luz. Isso é uma corruptela para erro. Não existe o conhecimento do que é falso. O que a gente diz corretamente é que a pessoa que achava que tinha conhecimento não tinha conhecimento de fato, porque a sua proposição em que acreditava era uma proposição falsa. E, portanto, né, a verdade tem que ser uma das condições para o conhecimento. Né? É necessário para que haja conhecimento que nós acreditemos, como nós já vimos, em proposições que são verdadeiras. Mas basta crença verdadeira para ser conhecimento? Embora muitos autores tenham tentado sustentar essa posição, ela é muito polêmica na discussão da epistemologia contemporânea e, sobretudo, nos mostra
uma certa necessidade, né, que muitos outros sustentaram, de que essa crença verdadeira possa ser sustentada ou garantida por um conjunto de evidências ou por algum conjunto que nos garanta que essa crença verdadeira possa estar justificada ou possa estar assegurada com boas razões. Então, conhecimento é crença verdadeira e justificada, tá? Ou crença verdadeira com boas razões. E a gente pode considerar essas boas razões um conjunto de evidências. Por exemplo, né, eu sei que a pessoa X possui um Ford Ka. Por que eu acredito nisso? É verdadeiro, ela possui, e eu tenho boas evidências para tanto. Eu tenho os documentos a pessoa tem os documentos do veículo, paga o IPVA, lava o carro no domingo, isso é uma série de outras evidências que sustentam a proposição de que fulano de tal tem um Ford Ka. Bueno, em 1963 é uma data para nós emblemática. Tá? A gente quer fazer coisas boas na filosofia e normalmente, ao querermos fazer coisas boas na filosofia, nós precisamos escrever um bocado para dizer alguma coisa que tenha uma certa consistência ou que cause admiração dos nossos leitores. Mas um senhor chamado Edmund Gettier, em 1963, publica um artigo chamado "É crença verdadeira justificada conhecimento?" Ou, se a gente quisesse mudar, "É conhecimento crença verdadeira justificada?" Um ponto de interrogação. Nesse artigo, publicado em 1963, Gettier consegue romper ou colocar, romper eu não diria, consegue colocar um obstáculo muito grande para a teoria do conhecimento quando escreve ou encontra algumas situações nas quais, supostamente, os sujeitos dessas situações, como a gente chama em filosofia, contra-exemplos, os sujeitos desses contra-exemplos teriam, em cada um desses contra-exemplos, crença verdadeira, justificada, mas ainda assim, segundo Gettier, não teriam conhecimento de uma determinada proposição. Tá? Isso causa um sobressalto muito grande na filosofia contemporânea e cai como uma bomba de Hiroshima nas discussões de teoria do conhecimento. Se Gettier está certo, e ele parece que está, né, conhecimento não pode mais ser definido apenas como crença verdadeira justificada. E eu conto a vocês que nós não temos ainda uma resposta absolutamente certa acerca dessa problemática colocada por Gettier. Nós ainda buscamos, certo? Temos muitas propostas. E essas propostas fazem com que o debate na teoria do conhecimento se torne bastante profícuo a partir da década de 60 e vindo até os nossos dias com a mesma intensidade. Esse artigo, então, como eu disse para vocês, né, é um artiguinho de pouquíssimas páginas. Tá? Publicado ele tem 3 páginas e pouco, publicado originalmente. Quando a gente faz a tradução vai para 4 páginas. Tá? Eu gostaria de ler pelo menos o início desse artigo com vocês. E um dos exemplos que Gettier utiliza, ou contra-exemplos, como eu disse, para mostrar que as condições de conhecimento, crença verdadeira justificada, não são suficientes. Elas são necessárias. Sem elas, parece que nós não podemos definir o que é conhecimento proposicional. Mas, apesar de elas serem necessárias, elas não são suficientes. Porque existem esses exemplos, que nós chamamos contra-exemplos, que Gettier trabalha, que nos mostram que há alguma coisa não bem explicada no âmbito da definição tradicional de conhecimento ou
definição tripartite, como nós escutamos e lemos por aí na literatura. Tá? Eu vou ler para vocês um pedacinho desse artigo. Eu vou pular metade, eu vou mostrar o segundo contra-exemplo. Ok? Diz assim, Edmund Gerer. Nos anos recentes, foram feitas várias tentativas de enunciar condições necessárias e suficientes para que alguém conheça uma dada proposição. As tentativas têm frequentemente sido tais que podem ser enunciadas de uma forma similar à seguinte: S sabe que P, C e somente C. A proposição é verdadeira, S acredita na proposição e S está justificado ao acreditar nessa proposição. Bom, Gerer vai mostrar algumas variações dessa definição geral, tá, que não vem ao caso para nós nesse momento. O que ele diz logo a seguinte é: irei defender que é falso no sentido de que as condições que enuncia não constituem uma condição suficiente para a verdade da proposição de que S sabe que P. O mesmo argumento mostrará, né, que também as outras tentativas que Gerer menciona de trabalhar essa definição são insuficientes. O que o Gerer nos pede para aceitar? Em primeiro lugar, ele diz assim: primeiro, no sentido de justificado, no qual S está justificado em crer que P, é uma condição necessária para saber S saber que P. Sempre considerando, né, S a gente considera uma pessoa, um sujeito epistêmico, um agente epistêmico, e P nós consideramos uma proposição qualquer, como por exemplo, Eduardo possui um automóvel. Tá? Então, recomeço. Devo começar notando 2 pontos. Primeiro, no sentido de justificado, no qual S está justificado em crer que P é uma condição necessária para S saber que P, desculpem, é possível para uma pessoa estar justificada em crer numa proposição que é de fato falsa. Tá? Por acaso, às vezes, nós estamos justificados em proposições falsas. Claro, é lógico, como eu disse para vocês, isso não se trata de conhecimento. Segundo, para qualquer proposição P, tá? Se S está justificado em crer que P, e P implica que Q, e S deduz P de Q, e aceita Q como resultado dessa dedução, então S está justificado em crer que Q. Mais ou menos o seguinte, vamos pensar numa notação, vamos chamar de S um sujeito epistêmico qualquer. Eu, vocês, qualquer pessoa entusiasmada em saber. Tá? Um sujeito epistêmico ou qualquer. Ok? Seja P uma proposição qualquer. E seja Q outra proposição qualquer. Tá? Então, S, P e Q. S, o sujeito, P, a proposição, Q, outra proposição. O que essa passagem nos diz? Isso aqui eu vou postar para vocês, né, na medida que vocês estão assistindo essa aula, lá na página já está postado para vocês esse artigo completo. O que o Gerer diz aqui? Para qualquer proposição P, se S está justificado ao crer que P, então S está justificado ao crer que P. A gente simboliza assim, ó. S está justificado ao crer na proposição P. E agora o que a gente diz a seguir? E S deduz P de Q e aceita Q como resultado dessa dedução, tá? Perdão, e P implica Q, P implica Q, tá? P implica Q. E o S aceita que P implique Q, aceita essa relação entre duas proposições diferentes, tá? Então,
Logo, vocês já sabem como é que a gente monta a estrutura de um raciocínio, a gente pode dizer que o S está justificado ao crer que Q. Então, S está justificado ao crer que P, e P implica Q. Logo, se eu tenho justificação para P, também terei justificação para Q, que está aqui. Tá? Se eu tenho justificação para P, também terei justificação para Q. Isso o Geller está pedindo para que nós aceitemos. Isso parece bastante justo que ele nos peça para aceitar. Muito bem. Lembre-se disso, então, de duas coisas, tá? Primeiro, que nós podemos estar justificados em uma proposição que é falsa. E segundo, que se estamos justificados em uma dada proposição e ela implica outra, e nós aceitamos essa relação, essa implicação entre uma e outra, então também estamos justificados na segunda proposição.